Bom, voltando aqui, isso daqui seria a entrada de dados de uma variável do tipo inteiro, certo? Só que assim como eu fiz a entrada, agora eu quero que imprime o valor que eu acabei de entrar. Então vamos lá, eu vou colocar printf, que foi a função vista anteriormente, printf. Se você fosse fazer isso daí em Visual, você teria que fazer isso, printf-a, certo? Mas como aqui no printf, assim como no scanf, ele não sabe qual é o tipo, você vai ter que falar, esse tipo é do tipo inteiro, para ele saber trabalhar certinho com o tipo inteiro. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa do scanf. E eu vou colocar aspas duplas, porcentagem D, porque é um inteiro, fecha aspas duplas, vírgula, espaço. Esse daqui você não precisa colocar o E comercial. Por quê? Porque o E comercial ele simboliza endereço de memória de tal variável. No scanf, lembra que eu falei que não importa se eu estou trabalhando. Vamos declarar uma variável aqui, ó. Uma variável chamada h. Não importa se eu chamo a variável por h ou se no caso aqui eu chamo a variável por i8. i8 ela aponta, ela tem o mesmo conteúdo. Lembra? Porque ó, i8 é o que? É o h. O h está onde? Está no i8. Então, os dois quer dizer o quê? Que no endereço i8 tem a variável h. Então, independente de como referenciar ela, vai dar certo. Só que em alguns casos eu preciso passar um endereço. No caso do scanf, é um desses casos. Então eu faço o quê? Aqui eu passo o endereço da variável a. Imagina que aqui fosse aquele i8 lá, que está lá no Excel, mas não é assim que a memória trabalha. Entendeu? Imagina, só um exemplo isso daqui. Mas ela vai mandar o endereço da variável e não o valor que ela está lá dentro. E aqui no printf, ele vai realmente mostrar o valor da variável. Então, para deixar mais simples, aqui eu posso colocar uma mensagem, tipo, ó, essa variável é do tipo int. Coloco o porcentagem d, como isso daqui é o porcentagem d não tem nenhum antes dele, então ele é o zero. Imagina que a linguagem entende assim. Daí quando ele passar da vírgula, ele vai procurar o primeiro parâmetro zero. Daí aonde está aqui, ele vai substituir o valor do A. Seria mais ou menos o que ele faz. Mas com a valesse 10, ele ia colocar isso daqui. Entendeu? Só para poder entender melhor. Então, beleza. Vamos executar. Apertar F9. Beleza. Por que ele não mostrou nada? Porque ele veio, ignorou todo esse comentário, chegou aqui e declarou a variável A. Beleza. Pulou para a próxima linha, está esperando uma entrada de dados. Então por isso que ele está parado. Eu vou digitar 50 e vou dar um Enter. Na hora que eu fizer isso, ele vai falar assim, ó, essa variável, o E, ele usou porque é um caractere especial, do tipo int. E colocou no valor dela, é o mesmo valor que eu entrei. Certo? Daí pressione qualquer tecla para continuar, que é o System Pause aqui de baixo. Beleza? Então tá, vamos apertar com isso aí. Então, essa é a sintaxe. Declara a variável, lê o valor dela. Lembrando que o scanf tem que ter o E comercial. Depois você mostra o valor. Vamos fazer isso para um outro tipo, por exemplo, para o float. Vamos lá, lembrando, float é o que? Porcentagem F. Então vamos lá. Ó, só para ficar bem organizado, depois que ele imprime o valor da variável, eu vou colocar um barra N, que é para pular a linha. Tá? Então vou colocar 2 aqui. Beleza. Vou escrever lá. Agora minha variável float. Primeiro passo. Primeiro passo. Entrada de dados. Segundo passo. Saída de dados. A entrada de dados eu faço com quem? Com o scanf. E a saída com printf. Vamos lá. Scanf, porcentagem F, porque é um float, E comercial B, ponto e vírgula. Assim como eu fiz aqui, estou
fazendo aqui. Só que eu estou mudando a variável e eu estou mudando o nome aqui, né? Porque o B é um float e tal. Daí eu vou fazer o seguinte, printf, essa var é do tipo float. Coloco ela aqui, opa, f, que é o float, pulo duas linhas e coloco ela aqui. Certo? Mas que não tem muita dúvida nisso, porque eu estou fazendo somente a entrada e aqui já a saída dela. Vou executar. Beleza. 4, enter. Essa variável é do tipo int, valor 4. Agora ele está esperando o próximo que é o float, eu vou digitar 5.5 e tal. Essa var é do tipo float, 5 pontos, todas as casas que o float permite colocar. Beleza? Tá. Só que você viu que saiu aquele monte de zero? Se eu quiser formatar, eu posso colocar aqui, ó, ponto 1. Opa, ponto 1. Isso quer dizer o quê? Que depois da vírgula do meu valor só vai ter uma casa decimal. Então se eu executar e colocar o 5 para o inteiro e tal, e colocar 5.50, não, 5.501, ele teria que mostrar 5.501, mas não, ele vai mostrar 5.5. Tá vendo? Porque eu pedi uma casa só depois da vírgula. Beleza? Então, vamos lá. Agora o último tipo, que é o char. Vamos trabalhar da mesma forma. Vem aqui, char, lembrando que é o porcentagem C. Vou colocar scanf, C, comercial, C, ponto e vírgula. C é o nome da variável, tá? E aqui C é o tipo da leitura dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até ficar mais fácil eu mudar. Vou colocar D. Entendeu? Então tá. Aqui ó. D maiúsculo. Se colocar D minúsculo vai dar erro. Porque isso daqui maiúsculo é uma variável. Essa daqui minúsculo é outra variável. Mesmo que é o mesmo nome tudo, mas letra maiúscula e letra minúscula ele tem diferença. Então, se é minúsculo, é tudo minúsculo. Se é maiúsculo, é tudo maiúsculo. Então, vou colocar assim, 2D minúsculo. Printf, essa var é do tipo char. Como que eu faço aqui? Porcentagem C. Barra N, vou pular duas linhas, vírgula C. Fecha, ponto e vírgula. Beleza. Vamos lá, executar. Opa, deu um erro. Olha só, eu coloquei C. C não é a variável, a gente mudou o nome. A variável é D. Então, executar. Beleza. Aqui é a variável inteira, vou colocar 1 só para testar. Aquela variável float, vou colocar 1 também. Opa, isso daqui é um problema. Quando você tem a leitura de um inteiro ou de um float em cima de um char, a linguagem C ela considera o último enter como um caractere da próxima leitura. Isso daqui é um assunto que a gente não vai tratar agora, mas para resolver isso, a gente vai colocar esse comando aqui, ó. Fflush stdin entre a leitura do float e a leitura do char. Isso vai fazer o que? Isso vai limpar aquele enter que veio de cima. Só para a gente poder trabalhar com a leitura do C aqui. Do C aqui do char, que é a variável do nome D. Isso daqui não tenta entender agora, porque é um passo mais adiante que a gente vai dar. Tá, então vou colocar 1 e 1. Agora sim ele deixou, então eu vou colocar a variável, por exemplo, F. Na hora que eu der um Enter, ele vai falar assim, ó. Essa var é do tipo char e o valor dela, F. Beleza? Então, a gente aprendeu o printf, os tipos das variáveis, o scanf, lembrando que é com o tipo da variável, o e comercial na frente. A gente aprendeu mais ou menos como a memória funciona, mas eu acho que isso daí já é a gente já tem base para poder continuar um pouco mais nas videoaulas, beleza? Então vamos lá.